Em um lugar onde pessoas deixam o mundo dos vivos diariamente, não é de se surpreender que existe uma grande variedade de histórias bizarras e sobrenaturais, onde a vida e a morte são apenas parte do trabalho. Enfermeiras e enfermeiros e todo mundo tem compartilhado seus relatos reais de encontros com o sobrenatural. Prepare-se para os relatos de alas hospitalares assombradas, aparições fantasmagóricas e até mesmo a visita de um ceifeiro. Bom, para trabalhar em um local desses, realmente é preciso ter nervos de aço. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. Não deixe que eles me levem. A melhor que eu ouvi é de uma enfermeira que disse que uma noite ela foi escalada para a oncologia do hospital que costumava trabalhar. Foi-lhe dada uma paciente que estava morrendo e estava inconsciente já fazia vários dias. Em um determinado ponto durante a noite, a enfermeira entrou na sala e a paciente estava sentada no topo da cama e olhou para ela e disse: "Não deixe que eles me levem." A enfermeira ficou apavorada e perguntou quem queria levá-la, e ela disse que eram aquelas coisas escuras lá em cima e apontou para o ar. Essa paciente morreu em poucos minutos. O quarto vazio. Eu ouvi uma história interessante algumas semanas atrás. Parte do hospital foi reconstruído e ficava de frente com a nossa unidade. Uma enfermeira que estava fazendo algo perto da janela olhou através dela e viu duas pessoas movendo-se em uma das salas da clínica. Já era tarde e a clínica estava fechada. Ela chamou um colega que também viu essas duas pessoas. Eles chamaram o segurança e foram examinar o quarto. Não havia ninguém lá. Um pouco mais tarde, as enfermeiras veem novamente essas duas pessoas e elas chamam mais uma vez a segurança. Dessa vez, os caras da segurança se separaram. Um ficou com as enfermeiras enquanto o outro foi até a clínica para verificar novamente. A parte assustadora disso é que os caras da segurança estavam falando no rádio. O que foi até a clínica afirmou que o quarto estava vazio, mas o outro guarda da segurança que ficou em nossa unidade com as duas enfermeiras pôde realmente ver essas duas pessoas paradas bem ao lado do guarda de segurança enquanto ele falava. Barulho de crianças brincando. Minha sogra foi uma CNA, enfermeira assistente certificada, há 15 anos, e como muitas novas CNAs, um dos seus primeiros empregos foi em um asilo de idosos. Logo antes dos pacientes falecerem naquele lar de idosos, eles sempre se queixariam que as crianças do lado de fora estavam fazendo barulho no meio da noite. Havia também pacientes que comentavam sobre crianças brincando do lado de fora da sua janela durante o dia, quando claramente não havia crianças no local. Ela tem muitas outras histórias estranhas, mas essa é a minha favorita. Direto pro inferno. Ok, essa não é minha história, mas algo que minha mãe testemunhou quando era estudante de medicina em uma instalação de traumatologia, nível 1. O cara veio de um acidente de moto contra um caminhão. Ela disse que ele era como uma casinha de uefos amassada, cortado em fatias, picado e triturado. O cara foi capaz de falar no início bêbado, xingando as enfermeiras e docentes que estavam ajudando. Não era um bom sujeito. Entubaram o cara para preservar as vias aéreas, mas logo os batimentos foram diminuindo. Ele teve uma parada, mas eles conseguiram trazê-lo de volta. E aí, de repente, ele arranca seu tubo, agarra a mão da minha irmã e solta um pequeno grito, esbaforido: "Não me deixe morrer. Vou para o inferno. Por favor, não me deixe morrer." Isso apavorou a todos, incluindo minha irmã. O cara disse que acordou no inferno, nas chamas, e continuava implorando a alguém para verificar seus pés, que haviam queimaduras,
Ninguém conseguia acreditar como ele havia tirado o tubo e falado naquele estado. O homem sentado no canto. Tudo bem, isso me deixou totalmente assustada. Trabalhei em uma pequena casa de repouso privada. Muitos pacientes estavam lá há muito tempo. Naturalmente, eu era boba o suficiente para pegar o turno da noite por 2 semanas, logo que saí da escola, para cobrir a enfermeira da noite que estava doente. Esse lugar tinha essas velhas luzes de corredor que você tinha que enfiar um clipe de papel na arranhadura do interruptor para desligá-las e ligar. Havia um em cada extremidade do corredor principal. Eu carregava o clipe de papel no meu porta-chaves. Então, estou eu em uma noite. Eu vou às 23 horas fazer o relatório, conferir suprimentos e por aí vai. Eu desliguei as luzes. As únicas luzes eram da lâmpada em minha mesa e do estranho sinal de saída que iluminava de vermelho todas as partes. De qualquer forma, eu estava no caminho de medicamentos, colocando os remédios, quando sinto uma brisa. Era inverno e nenhuma janela estava aberta. E eu ouço um som de murmúrio e penso que é o residente do terceiro, que às vezes fica inquieto de noite. Seu quarto fica a cerca de 2 metros do carrinho de medicamentos. Agora, sendo a enfermeira corajosa que eu sou, eu decido verificar se ele não está tentando sair da cama. Eu vou até o seu quarto e noto que ele está profundamente adormecido. Eu faço uma verificação das camas e todos estão dormindo e contabilizados. A enfermeira assistente está na sala de televisão dobrando lençóis. Continuo com a estocagem. Pouco tempo depois, ouço o barulho novamente e dessa vez vejo uma figura com a minha visão periférica, passando por mim no quarto 3. Dessa vez, eu não sou tão corajosa. Peguei a enfermeira assistente comigo, que agora devia estar pensando que eu sou louca. Nós entramos no quarto e encontramos o paciente sentado na cama conversando com alguém que não estava na sala. Quando eu pergunto com quem ele está falando, ele me diz o homem que está sentado na cadeira do canto. Naturalmente não havia ninguém na cadeira. O assistente e eu o deitamos novamente e saímos do quarto. No relatório da manhã seguinte, eu informo a enfermeira sobre o que aconteceu. Antes que eu pudesse dizer com quem ele estava conversando, ela disse: o homem sentado na cadeira do canto direito. Assustador. Mais tarde falei com a enfermeira habitual da noite, que disse que isso acontecia o tempo todo, quando ela estava lá. Mais de um paciente teve a mesma experiência. Eu nunca descobri o nome do misterioso homem no canto. De qualquer forma, foi o fim do meu turno no período noturno. O ceifeiro. Enfermeira de cuidados intensivos, eu tenho muitas histórias que vão desde lençóis sendo rasgados até mulheres idosas em cadeiras de balanço. Mas aquela que me assombra é da vez que eu acho que eu realmente vi um ceifeiro. Era no ano de 1999, no final do dia. Era verão e estava escurecendo em uma ocupada UTI de 12 camas em Londres. Eu estava no comando e na estação de enfermagem havia algumas pessoas trabalhando, mas menos do que durante o dia. Olhei e notei um homem abrindo e entrando pelas portas duplas da unidade. O que era tão impressionante sobre ele eram suas roupas. Ele parecia ter saído diretamente de 1974 e caído em 1999. Ele estava usando calças boca de sino, marrons, aqueles calçados plataforma que os homens usavam, uma camisa xadrez laranja, amarelo e marrom, com um colete com padrões creme e marrom sobre a camisa. Ele era branco, com cabelo castanho escuro, não tão anos 70, e aparentava ter cerca de 30 anos. Ele caminhou calmamente, como se fizesse isso o tempo todo em direção a uma baia de pacientes. Não o reconhecendo e sabendo que ele não era um parente de algum paciente, eu disse: olá, posso ajudar? Ele me olhou diretamente como se quisesse dizer olá.
e continuou caminhando. Fiquei observando ele parar perto dos pés das camas dos pacientes e se virar para olhar para eles. Ele nem tocou as pessoas ou fez nada além de olhar para eles. Esses doentes mais estáveis, pacientes de repente e inesperadamente pioraram. A equipe foi toda correndo ajudar os pacientes, mas eles agiram como se não o tivessem visto. Ele se virou, com a mesma calma que entrou, ele saiu. Não vi a direção em que ele foi quando saí da estação de enfermagem para ir ajudar os pacientes, que em uma análise, apesar de nossos melhores esforços, morreram. Eu falei com alguns dos funcionários mais tarde sobre o nosso visitante da década de 1970 e ninguém mais o viu. 17 anos depois, essa memória ainda está viva na minha mente. Bom, são histórias realmente assustadoras, mas que para mim são bem comuns por acontecer em lugares onde pessoas fazem a passagem dessa vida para um outro lugar. Mas me digam aí, o que vocês acharam de tudo isso? Vou esperar por vocês aí nos comentários. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.